Sejam bem-vindos ao podcast Gargalheira. Meu nome é Cleber Amancio. E eu sou o Matheus Gato. Estamos aqui para uma série de entrevistas, conversas com artistas afro-brasileiros. A cada programa, nossos ouvintes poderão acompanhar nossos passos, a formação de um acervo que registra reflexões desses artistas acerca de suas obras e o mundo da arte. Hoje no Gargalheira, a gente recebe Terezinha Malaquias, que é uma artista multimídia, com trânsito pelas artes visuais, performance e literatura. Ela reside há mais de uma década na Alemanha, onde frequentou a Escola de Artes Edith Meiring, em Freiburg, e escreveu 6 livros, entre os quais podemos destacar Teodoro, de 2019, Menina Coco, de 2018, Modelo Vivo, de 2005. Muito prazer, Terezinha, um prazer enorme te receber aqui no nosso podcast. O prazer é meu, estou muito feliz, estou muito honrada e muito grata pela oportunidade de estar aqui. Muitíssimo obrigada. Eu quero começar pedindo licença para saudar a minha ancestralidade. Eu estou aqui graças a todos que vieram antes de mim. Gratidão. Obrigado, Terezinha, por ter aceito fazer parte do nosso podcast. A gente aqui no Gargalheira fica muito contente com a sua presença. Dizer que você está inaugurando a nossa 2ª temporada. Enfim, vamos às suas perguntas então, né? Você quer começar, Matheus? Pode ser. A gente nos nossos programas, a gente conversou com vários artistas que fizeram trabalhos no exterior. No caso do Ailson Heráclito, do Thiago Roberto, a gente sabe que morar fora, viver fora, dá uma nova visada para o país. A gente queria entender um pouco como é que esse seu tempo de morada na Alemanha transformou sua visão sobre o Brasil e sua arte também. Ok, muito obrigada pela pergunta. Nesses 14 ou 15 anos aqui em Freiburg, eu tenho construído e solidificado a minha carreira cada vez mais. Ok, eu sempre trabalhei muito no Brasil e aqui eu continuo trabalhando, mas eu tenho tido a sorte de encontrar algumas pessoas, algumas parceiros que têm contribuído com o meu trabalho, e isso faz uma grande diferença. Não é fácil, não é um caminho fácil, mas é possível. Sobretudo, não é fácil viver em outro idioma. Eu, como performer, por exemplo, eu não faço performance falando alemão. Eu já fiz uma peça de teatro, eu sou atriz também, eu fiz uma única peça de teatro em alemão e falei, não, nunca mais. Não faço teatro nesse idioma. Mas tem uma infinita possibilidades, inclusive fazer performance com poucas palavras, ou falando português, ou o mesmo teatro, né? Esse estar fora, morar fora, numa outra cultura tão diferente quanto a nossa cultura brasileira, tem feito de mim, eu me sinto cada vez mais brasileira. Quanto mais tempo eu moro aqui, mais eu me sinto voltando para as minhas raízes brasileiras, sobretudo minhas raízes africanas. Eu estudei artes aqui, me formei aqui na Alemanha, e eu me lembro que no meu curso de artes, um dos professores me falava, vai pesquisar nos gregos. E eu falei, não, Johannes, eu não quero pesquisar na cultura grega, eu quero pesquisar na cultura africana, porque quanto mais tempo eu moro aqui, mais grita em mim a minha brasilidade, a minha africanidade. Então, eu posso dizer seguramente que me tornar estrangeira fez de mim ainda mais consciente da minha negritude.
Eu sempre fui muito consciente, mas a gente sempre pode melhorar. Eu sou muito mais consciente desde que eu moro aqui. Tem uma coisa que chama atenção no seu trabalho, Terezinha, que é o fato de você ter optado por uma técnica de realizar performance em vídeo, né? A gente queria entender um pouco como é que foi o processo de escolha, como é que foi o processo de amadurecimento desse tipo de formato, desse tipo de trabalho, por que essa opção? Na verdade, alguns trabalhos eu fiz o registro da performance, né? Eu fiz o vídeo, que foi o registro da performance, e outros trabalhos eu acabei fazendo direto um vídeo performance. De todas as linguagens que eu trabalho, que eu venho trabalhando, eu estou nessa área de artes há cerca de 30 anos. Eu comecei com teatro em São Paulo, capital, e de todas as linguagens que eu tenho trabalhado, a que mais fala comigo, a que mais dialoga comigo é a performance. E eu amo muito a performance porque ela tem a possibilidade de você ensaiar um trabalho, mas o que eu mais gosto é fazer um trabalho improvisado. E muitas vezes, mesmo ensaiando um trabalho, na hora sai outra coisa, e eu amo isso. É um risco maior, mas eu acho maravilhoso, assim. Eu tenho vários trabalhos que eu fiz na rua, tanto em São Paulo quanto aqui, e fazer um trabalho na rua é um baita de um risco, mas a emoção, a adrenalina é incrível, é maravilhosa, e eu simplesmente adoro. Terezinha, é interessante as suas respostas, sobretudo quando você diz que você se sente cada vez mais brasileira e conectada com a sua negritude à medida que você está no exterior, né? Eu gostaria de saber como você percebe a recepção do público alemão, né, da sua obra, e também perceber de que maneira você pensa que a sua obra se encaixa nas produções contemporâneas que os artistas alemães estão fazendo, sejam eles negros ou brancos, né, eventualmente. Ok. Eu percebo que as pessoas recebem bem o meu trabalho, o público recebe bem o meu trabalho, alguns artistas com os quais eu dialogo também, né? E, assim, artistas que trabalham com esse tema da negritude, eu acompanho muito o trabalho da portuguesa, que é a Grada Quilomba, que mora em Berlim, né? Acompanho muito o trabalho dela, infelizmente não a conheço pessoalmente, e da brasileira, né, a Musa Michele, que está muito por aqui na Alemanha, não sei onde ela está nesse momento, mas eu acabo acompanhando o trabalho dela nas redes sociais. As pessoas recebem muito bem o meu trabalho, sobretudo, que eu trago essa questão da negritude. Eu falo sempre, o fato da minha existência, o fato de existir, já é um trabalho político, porque eu sou uma mulher negra, Rastafari, não estou enquadrada nos padrões, não sou uma mulher pequenininha, magrinha, eu sou uma mulher. Poderia dizer um mulherão, assim, eu sou uma mulher que tem curvas, que tem esse cabelo há muitos anos, e assim, eu chego com o meu trabalho, eu chego com a minha arte, as pessoas sabem, e as pessoas respeitam que eu estou falando do meu lugar, que eu estou falando da minha experiência, eu estou falando muito também da minha vivência. Eu sempre costumo dizer que meu trabalho parte, muitas vezes, da minha questão pessoal, mas traz também uma questão muito grande, muito universal. Porque quando eu falo, e cada vez mais o meu trabalho, sobre a questão nossa de negras, negros, negras, e eu trago a questão da mulher, que está muito presente no meu trabalho, sobretudo de 2018 para cá, são questões que partem de mim, da Terezinha, mas que são questões universais. E, felizmente, muitas pessoas, sobretudo no campo das artes aqui,
tem entendido que essa questão é de todos nós. Precisa ser pensada, discutida, apresentada através da arte, através da escrita, precisa ser colocada na mesa. Então, é um trabalho que não é fácil, mas que é possível, sim, e eu estou feliz de estar construindo um caminho aqui. Um bom caminho, seguramente um bom caminho, e com uma boa receptividade. Vou engatar uma outra pergunta, que tem a ver com uma obra em particular que você fez, um vídeo que você fez, uma performance que você fez, chamada Cálice, Cálice, né? Onde a gente tem uma coisa muito interessante, que é a exploração da continuidade de histórias que são descontínuas, que é a história da ditadura no Brasil e a história da violência policial contra pessoas negras, né? Então a gente vê isso por um lado, né? A gente escuta a canção do Chico Buarque, e por outro a gente vê você recitando nomes como da Cláudia, como do Amarildo. E eu queria saber como é que você pensa essa questão de memória e luto no seu trabalho e qual foi a concepção dessa obra em particular. Obrigada. É interessante porque há algum tempo eu parei para analisar meu trabalho, assim, em vários trabalhos, sobretudo vídeo performance, os temas morte estão presentes no meu trabalho e muito presente também na minha escrita. Esse trabalho, especificamente, Cálice, Cálice, é um trabalho de 2014. Eu fui convidada pelo artista brasileiro Alex Mello, que mora aqui na Alemanha também, para participar de um festival de performance em Bonn, que é a antiga capital da Alemanha, a cidade que ele vive. E a hora que ele me disse que o tema era a ditadura, estava fazendo 50 anos, né, da ditadura no Brasil, eu levei um susto quando eu soube do tema e pensei, cara, eu faço. Recebi o convite e falei, eu faço, não sei o que eu vou fazer, mas eu faço. E aí comecei a pensar o trabalho, comecei a pesquisar, e o trabalho estava pronto. E ele me disse que não ia acontecer mais o festival, porque faltou patrocinadores. Aí eu falei, bom, meu trabalho está pronto, eu vou dar continuidade. Aí eu apresentei a primeira vez num café-livraria que tem aqui, bem no centro de Freiburg. Um brasileiro de passagem por aqui fez uma palestra para falar dos 50 anos da ditadura, e eu tive a oportunidade de apresentar a performance lá. A sala estava cheia, não é um lugar grande, mas devia ter entre 40 e 50 pessoas, a maioria alemães, e a hora que eu fiz a performance ao vivo, eu vi pessoas na primeira fila, assim, com lágrimas nos olhos. Aquilo me tocou profundamente, a força do trabalho ao vivo. E a Isabela Campos, que é uma artista que mora aqui, fotógrafa, que trabalha com vídeos, ela filmou a minha performance, mas teve problemas na luz, não ficou boa. Nós combinamos um dia de filmarmos novamente e fizemos isso aqui na garagem do prédio que ela morava. Aí nós filmamos lá. E assim foi um trabalho todo pensado e concebido por mim, e que eu tive a sorte de contar com a Isabela, que fez a gravação. É um dos trabalhos, para mim, assim, mais fortes, que mais me tocou, exatamente por essa questão, por essa temática, onde eu trago nomes que foram mortos na ditadura, mas eu trouxe também nomes mais atuais, que foram de pessoas que foram vítimas da nossa polícia, né, da polícia brasileira, como a Cláudia Ferreira da Silva, lá do Rio de Janeiro, que era assistente de enfermagem, que foi morta e arrastada pela polícia. Foi seguramente dos trabalhos mais difíceis que eu fiz e que mais me tocou realizar.
Ô, Terezinha, a gente gostaria que você falasse um pouco sobre o seu caminho para a arte, né? Uma coisa que sempre interessa a gente aqui no Gargalheira é saber quando você se percebeu artista, quando você percebeu que tinha tino para coisa, justamente porque você é uma artista multimídia, né? A gente gostaria de saber se você teve influência da família, de pessoas ao redor da família, se alguma pessoa da família eventualmente te inspirou, enfim, saber um pouco mais sobre de onde veio esse interesse. Obrigada, Kleber. Ah, é interessante essa pergunta, porque eu comecei a pedir para os meus pais para mudarmos para São Paulo, capital. Eu nasci em Frutal, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, e eu não sei de onde uma menina com 5 anos, eu sabia que eu já queria ser artista com 5 anos e pedia para mudarmos para São Paulo, porque eu queria ser artista quando eu crescesse. Não tenho a menor ideia de onde veio isso, mas eu tinha esse desejo e era a minha conversa com os meus pais. Durante muitos anos da minha vida, eu achei que eu não tivesse referência de artistas na família, até me lembrar que tanto o meu avô Teodoro, que dá nome ao meu 6º livro, na verdade agora tem mais um, o 7º livro que saiu em dezembro, que é o infantil, Do Jeito da Gente, mas o vovô Teodoro, pai da minha mãe, ele era artista. Ele cantava no coral lá da Igreja Católica, em Campina Verde, a cidade da minha mãe, em Minas Gerais. A minha mãe também cantou no coral, e eu tinha um desejo de ser cantora quando eu crescesse. O meu pai também era artista, meu pai era catireiro, ele dançava e cantava catira e festa de Santos Reis. E então eu falei um dia, acho que na minha adolescência, ou na casa de 20 e poucos anos, talvez eu descobri assim, nossa, mas eu sou filha de pessoas que têm um desejo muito grande com arte e que fazem arte. Então daí vem esse meu desejo pela arte. Mas assim, em casa nós somos 3 mulheres e 3 homens, e a gente sempre brincou, tem 5 normais e eu que nasci com o bom desejo da arte, que antigamente falávamos defeito de arte, até eu entender que eu não nasci com defeito de arte, mas com desejo de arte. E eu não sei fazer outra coisa na minha vida que não seja arte e poesia, porque eu comecei a escrever poesia, eu tinha 11 anos de idade. Perfeito. E como você, então, você começa na poesia, então, com 11 anos de idade, e como você vai chegar, então, nas artes visuais, na performance? Qual que é essa trajetória, assim? Então, poesia, como eu disse, eu comecei como modelo fotográfico, manequim, modelo fotográfico, e depois fui para o teatro, fiz teatro profissional em São Paulo, sobretudo com a Dirce Tomás dos Santos, a companhia dela. Fiz participações em novelas no SBT e na Record, na TV Record, tanto novela quanto a Turma do Gueto. E então meu desejo inicial era ser cantora. E esse desejo foi se transformando, foi se expandindo para o teatro, para a fotografia. Eu sempre gostei de fotografia e a vida inteira fui chamada de fotógrafa da família. Eu sei que não sou fotógrafa e não quero ser, mas eu adoro usar a fotografia como linguagem. As artes têm tantas possibilidades e a fotografia é uma parte, é uma linguagem que eu gosto muito de usar
sem ter necessariamente, e não quero de jeito algum ter esse título de fotógrafa. Não é esse meu objetivo, mas usar a fotografia como, como linguagem, como mais uma maneira de expressão, de expressar meu sentimento e a minha arte. Dizem que toda criança desenha, mas eu fui uma criança que desenhava muito mais do que as outras crianças da família e amigos. Tanto é que a minha irmã, Cristina, que é 5 anos, 6 anos mais nova do que eu desenhei o enxoval dela todo e minha mãe bordou. Meu querido tio, falecido há 4 anos, tio Gessido, que era alfaiate, morava em Santos, eu já morava aqui na Alemanha, ele me disse que tinha um caderno meu de desenho que eles guardavam. Aí eu pedi para ele esse caderno, infelizmente ele não achou. E quando ele faleceu, que eu fui com as minhas irmãs, nós desmontamos o apartamento, sobrou para nós essa triste missão. Procuramos com muito cuidado, infelizmente não achamos esse caderno de desenho. Mas o desenho e a pintura sempre estiveram presentes na minha vida. Eu dava com 15 anos, 12, 15 anos, comecei a dar desenhos e pinturas como presente. Eu sempre preferi fazer isso do que comprar um presente, né? E fiz alguns cursos em São Paulo, algumas pessoas com as quais eu trabalhei como modelo vivo. Eu acabei fazendo curso de cologravura, por exemplo, que é um trabalho que eu gosto muito, e fiz em São Paulo em 2002 a minha primeira exposição individual, só com cologravura. Depois eu cheguei a fazer exposição coletiva também em São Paulo, até oficializar o meu curso aqui. Mas já tinha toda uma bagagem de trabalho em várias áreas. E eu comecei com vídeo, eu acho que em 2000 eu comecei a fazer vídeos e ficou mais intenso a partir de 2002. Terezinha, tem uma obra em particular que chamou bastante a nossa atenção, que é Flores para quem partiu, Abraços para quem ficou, que é esse trabalho em torno da pandemia, né, e da relação entre luto e memória. Você podia falar um pouco sobre a concepção desse trabalho? Sim. Esse é um dos trabalhos mais recentes, né? Um trabalho atual, que eu finalizei em novembro de 2021. Eu tinha o desejo, desde o começo de 2021, de fazer um trabalho em homenagem às vítimas desse vírus, e eu queria fazer algo que fosse em homenagem a essas vítimas, mas que tivesse poesia. Eu queria muito que tivesse leveza e que fosse um trabalho poético. Aí, quando foi em abril, eu fui convidada e fiz, junto com artistas brasileiras e artistas italianas, a residência online durante 5 semanas. E eu propus para o grupo desenvolver esse trabalho. Então, foi o trabalho que eu desenvolvi durante a residência artística online. Pensei muito em vários lugares que eu queria fazer o vídeo e tinha várias possibilidades, tanto no lago, muito perto da minha casa, e no fim eu resolvi fazer no jardim do prédio aqui que eu moro, porque eu concluí que eu queria muito fazer em meio à natureza. E eu divulguei muito nas redes, pedindo que as pessoas me passassem nomes, porque a minha ideia inicial era colocar nomes das pessoas, parentes, amigos, conhecidos, desconhecidos, nomes que eu busquei nas redes, na internet, de vítimas da Covid-19. Até que eu
entendi finalmente, depois de muita reflexão, que eu não deveria colocar nome de ninguém, porque, lamentavelmente, as mortes ainda não terminaram. As mortes continuam até hoje. E aí eu desejei fazer algo mais universal, porque estava muito focado e centrado no Brasil. E quando eu entendi que seria mais universal, a ideia é que quem tiver contato com o meu trabalho, quem assistiu o vídeo, possa pensar em alguém que ela conheceu, que ela ama e que partiu, e possa nomear simbolicamente essa pessoa, possa dar um nome para essa pessoa. Então, foi um trabalho, apesar do tema, mas que me deu muita alegria fazer, porque eu consegui essa leveza que eu desejava. E com participação das artistas brasileiras e italianas. Eu fiquei muito feliz que eu consegui chegar exatamente no ponto que eu queria, que eu desejava, assim, nesse tom poético e leve e de homenagem, sim, porque quem partiu ainda está e estará sempre aqui no coração de alguém. Terezinha, refletindo um pouco sobre a sua carreira de maneira global, eu percebo assim uma trajetória, tanto do ponto de vista da temática e da sua poética, como ela vai se desenvolvendo, né? Como ela vai amadurecendo. Mas eu também percebo uma coisa bastante curiosa, né? No seguinte sentido, que usualmente nas artes visuais brasileiras, o corpo da mulher negra é sempre um corpo objetificado. E é interessante perceber a maneira como você utiliza o seu corpo como instrumento de trabalho, né? E isso desde o começo da sua trajetória, né? Então, se a gente puder pensar quando você era manequim vivo, quando você foi modelo, né? Como atriz também, enfim. E depois, né, desembocando na performance. Eu gostaria de saber de que maneira você pensa o seu corpo de maneira global, como instrumento, e se você sente que, ao propor essas obras, tendo o seu corpo como instrumento, se você já havia refletido sobre quão revolucionário isso no sentido de quebrar essa tradição da arte branco-brasileira. Obrigada, Kleber. Eu já refleti, sim, bastante. Acho que eu posso dizer que já refleti bastante sobre isso. E eu não sei até que ponto existe, ou sempre existiu, ou não, um desejo consciente em mim, mas há muitos anos eu sei que existe um desejo assim. O corpo da mulher negra que sempre foi e continua sendo extremamente objetificado. Eu trabalhei 27 anos como modelo vivo no Brasil, e aqui na Alemanha e na Suíça. Fiz um filme em 2017, publiquei um livro em 2005 sobre a minha experiência como modelo vivo. E a minha vida inteira eu trabalhei com meu corpo. É engraçado, mas não tem outro jeito de dizer. A vida inteira o meu corpo esteve em evidência no meu trabalho. Quer seja como modelo fotográfico, que eu iniciei, manequim, modelo vivo, quer seja como performer, enfim. A presença do corpo sempre muito forte, muito consciente, assim. E eu noto que eu acho que no fundo, né, talvez não tenha sido tão consciente para mim desde o começo, mas assim uma tentativa de mudar um pouco essa visão do corpo da mulher negra, porque uma vez eu trabalhando como modelo vivo em qualquer
uma dessas linguagens das quais eu trabalho ainda, só não sou modelo vivo mais desde 2020. Eu sempre trabalhei muito para que as pessoas vissem, enxergassem o meu corpo não como objeto, não dentro dessa objetificação, mas o corpo de uma artista negra, brasileira, que traz a temática dessas diversas linguagens, que apresenta o corpo como obra de arte viva. Porque eu vejo o meu corpo assim. O meu corpo é uma obra de arte viva, e às vezes eu penso assim, é muito louco, porque a sensação que eu tenho, que até dormindo, eu estou performando, mas é de uma maneira natural, é de uma maneira extremamente natural. E eu trago para minha consciência, sim, esse meu corpo, o corpo da Terezinha Malaquias no mundo, é um corpo político, é um corpo que sabe o lugar que ele ocupa, é um corpo que briga para ocupar o seu lugar na sociedade, no mundo. Hoje é um dia muito especial, que eu briguei pelo meu espaço. Eu trabalho também num centro cultural aqui, e eu tive um problema há mais ou menos 10 dias, e eu não vou saber exatamente o que aconteceu, mas talvez a questão passe, sim, pela questão racial, que está presente no mundo inteiro. No Brasil, que na Alemanha, na Europa toda, em qualquer lugar do mundo. E aí eu pensei, eu preciso resolver essa questão, eu tenho que resolver, porque eu sou filha de quem eu sou. Meus pais são falecidos, mas os meus pais sempre foram pais muito conscientes da negritude, da nossa negritude, e aprendi com meu pai, por exemplo, em tal lugar não entra negro. Meu pai dizia, não entrava ontem, a partir de hoje entra. E eu estou entrando numa barbearia, por exemplo, que não cortava cabelos de negros. E aí eu trago isso para a minha vida inteira. E eu quis trazer, não só na minha vida pessoal, mas na arte. Até porque eu sou uma pessoa que eu não consigo separar a minha vida da arte. A minha vida e a arte é uma coisa só, é uma coisa única. Não se separa, não tem separação. Ao mesmo tempo, é extremamente desgastante e cansativo essa luta que a gente acaba trazendo pela sobrevivência, para ocupar espaços. É uma luta desleal, desumana e extremamente cansativa. Mas eu não sei ser de outro jeito. Trago isso muito para as diversas formas, para as diversas linguagens com as quais eu trabalho. Tem um projeto desde 2017, por exemplo, que é o Olhe para Mim, Schau mich an, que eu iniciei exatamente em fevereiro de 2017, exatamente trazendo essa questão assim: olhe para mim, eu, mulher negra, madura, estou aqui, eu existo. Eu estou falando de existência e de resistência e de visibilidade, por exemplo, nesse trabalho. Mas muitos trabalhos, não só esse, vários trabalhos que eu tenho, passa por essa questão. De ocupar espaço, de ocupar terreno e me fazer respeitar enquanto cidadã no mundo. Terezinha, enquanto você vai falando, a gente percebe a importância da família na construção tanto da sua experiência artística, quanto também na construção da consciência do que é ser negro, do que é ser uma mulher negra. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a experiência familiar, porque ela aparece nos seus trabalhos, tem aquele vídeo chamado Teodoro, e também tem todo o investimento literário seu nessa direção, que também busca e pesquisa
as raízes familiares. Então, a gente queria saber um pouco sobre esse lugar da família, né? Tanto no desenvolvimento da arte, quanto no desenvolvimento da consciência política, sabendo que essas coisas estão aí imbricadas no seu trabalho. Uhum. Obrigada. É verdade, assim, tanto na minha escrita quanto na minha arte, a minha família está muito presente, porque é uma referência extremamente importante para mim, trazer para a cena a minha família, porque é minha base, porque é minha fortaleza, de onde eu tirei e eu tiro ainda os meus melhores aprendizados. O meu pai foi um homem muito à frente do seu tempo, porque não existia, por exemplo, o movimento negro, e meu pai fez movimento negro à moda dele. Ele soube e fez muito bem. E nós aprendemos em casa, com a minha mãe também, mas sobretudo com meu pai, que era muito mais politizado, muito mais consciente do seu espaço na sociedade, e nós aprendemos, sim, que nós devemos transitar, devemos e podemos transitar em todos os espaços. Nos negam, a sociedade nos negam esses espaços, mas nós devemos trabalhar para abrir esses espaços. E daí eu comecei a escrever poemas, poesias, contos para homenagear essas pessoas tão importantes na minha família. E o vovô Teodoro, mais uma vez eu volto, que deu nome ao meu livro de 2017, 2019, perdão, que são poesias e mini contos, e o vídeo, que foi um vídeo premiado, que é um vídeo premiado, Teodoro. Eu falei, por que não fazer uma homenagem a quem veio primeiro, a quem trouxe tanta bagagem e consciência e possibilidade para que eu estivesse aqui hoje, desenvolvendo o meu trabalho de artista, de poeta, escritora, em terras estrangeiras, não só no Brasil, mas em terras estrangeiras. E aí eu desejo muito sempre homenagear essas pessoas, porque elas dizem muito do lugar, sobre o lugar que eu vim, o lugar que eu estou e o lugar para onde eu estou caminhando. É o jeito que eu encontrei, que eu tenho encontrado para expressar o meu amor e a minha gratidão a elas. E eu acredito muito também que a minha ancestralidade fala comigo, me intui, né? E é muito lindo assim, sentir a presença forte. E eu sinto isso quando eu faço a minha arte. Eu sinto que eu não estou sozinha. Eu sinto a presença dele segurando a minha mão. Eu sinto em situações como hoje, que eu fui para uma conversa muito importante no Centro Cultural que eu trabalho, com a curadora. Eu sinto a presença, eu sinto elas e eles segurando nas minhas mãos assim, vamos juntas? Você não está sozinha. Tem toda uma legião de gente, de ancestrais com você. Então, por isso, eu quero trazê-los para a minha arte, trazê-las para a minha arte, para a minha escrita. Só para o nosso público entender, Terezinha, e a gente dá muito valor a isso, porque muitas vezes os artistas negros aparecem sem linhagem, né? Os artistas negros aparecem como uma surpresa muito grande, um talento surpreendente e inexplicável de um ponto de vista histórico, de um ponto de vista familiar. No caso, qual é o nome do seu pai? Nasceu em quando? Morreu em quando? Só para a gente entender um pouquinho. E se você também puder dar essas datas do vô Teodoro também para a gente entender, situá-los historicamente, seria ótimo. Ok, tá bem. O meu avô, Teodoro José Manuel, nasceu em Campina Verde, como eu disse, Triângulo Mineiro. Eu não sei o ano que ele nasceu, mas ele faleceu em 1964.
5. Ele faleceu em 1965. E assim, tem uma história que eu não sei tanto, quero saber mais ainda sobre ele, mas ele trabalhava na prefeitura de Campina Verde e ele a minha mãe contava que tinha livros de anotações lá da prefeitura, do prefeito, das pessoas que trabalhavam lá, e meu avô, né, o vovô Teodoro, o trabalho dele era cuidar desses livros, que ele tinha uma letra muito bonita e era esse o trabalho que ele fazia. E além de cantar no coral da Igreja Católica, como eu já disse. O meu pai é Delcides Malaquias de Souza, que na verdade a família toda e amigos apelidaram por Décio. Meu pai nasceu em Uberlândia, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Meu pai nasceu dia 20 de abril de 1917 e faleceu dia 23 de outubro de 2003. Agora... Terezinha, eu tenho uma informação, né? O público não sabe, mas eu e Terezinha compartilhamos da mesma ancestralidade, né? Terezinha é minha prima. E a informação, Terezinha, é que o Teodoro nasceu em 1888. Ele nasceu alguns meses depois. Né? Ele nasceu lá para outubro de 88. Outubro de 1888, claro, eu sabia disso. Obrigada, Kleber. Muito obrigada. É verdade. Ele era filho do Bento José Manuel Caçador. Isso. E dizem as boas e as más línguas da família que ele não gostava do Caçador, que era Teodoro José Manuel Caçador. E dizem que ele não gostava do Caçador. Não sei até que ponto é fofoca, até que ponto é verdade. Interessante que no registro, Terezinha, no registro dele de nascimento, está lá Teodoro José Manuel, e o Caçador aparece depois em cima. Então ele foi inserido em algum momento que não em que ele foi registrado. Isso é curioso. É curioso. É curioso. Eu fiz um poema, o Teodoro, né, que tem um vídeo. Eu escrevi esse poema que, na verdade, é a minha lembrança da morte do meu avô. Com essa sua pergunta, Matheus, acabou entregando... Não gostei da pergunta, tá? Acabou entregando a minha idade, mais ou menos. Embora eu tivesse 5 anos quando meu avô faleceu, eu me lembro como se fosse ontem da morte dele. E aí eu tinha, acho que 29 anos, quando eu escrevi o poema Teodoro. E muito depois a gente filmou, né? Em São Paulo, em 2015, nós filmamos o Teodoro, que acabou sendo premiado no final, em novembro de 2015. E eu gosto muito desse poema porque ele traz a lembrança que eu tenho da morte do meu avô, do dia, né? De chegar, morávamos na fazenda, e de chegar o carro para nos pegar, enfim, e chegarmos em Campina Verde e a casa cheia, todo mundo usando roupa preta, o meu avô no caixão. Eu me lembro que mesmo sendo uma menina de 5 anos, eu me lembro de ter visto o meu avô no caixão, né? E depois eu me lembro, quando voltamos ao cemitério, a criançada toda sentada debaixo da mangueira, e nós jantamos e depois fomos brincar. Criança sendo criança, né? E eu acho que eu escrevi o Teodoro foi assim num momento muito feliz, que eu falo que o Teodoro veio, né? O texto veio praticamente pronto para mim.
Terezinha, eu percebo, tirar dessa carga emocional que a gente acabou de passar agora, eu percebo que há uma correlação muito grande entre o seu trabalho e de outras artistas negras contemporâneas e do passado, né? Quando eu perguntava sobre a questão do corpo, é porque a mesma maneira como você desobjetifica o corpo da mulher negra, né? Não é aquele corpo que o Di Cavalcanti apresenta no samba, por exemplo, daquela mulher negra que tem um corpo disponível para o prazer sexual do homem, né? Uhum. É muito mais, para mim, aquele corpo despido que a Maria Auxiliadora Silva vai apresentar quando ela faz, e olha com que dignidade ela representa prostitutas, por exemplo, né? Elas são prostitutas, estão nuas, mas não se trata de representar como se a existência dela só pudesse, como se a existência dela dependesse, né, da vontade de um outro, né, como se ela fosse um não sujeito. Eu percebo, por um lado, isso no seu trabalho, mas também percebo a sua busca pela ancestralidade, né, e você ter falado dos nossos ancestrais em comum aqui hoje, é um pouco sobre isso, né, em trabalhos como da Rosana Paulino, Parede de Memória, a Aline Mota também tem investigado isso, enfim, eu acho que é algo mais ou menos comum. Então, nesse sentido, eu gostaria de saber quais foram as suas referências dentro do mundo da arte, né? Você disse no começo da entrevista que seu professor pedia para você ler os gregos e você se negava a essas referências negras, digo, gregas, né? Então, eu gostaria de saber quais são os seus ídolos artísticos, quem que você, dentro do campo da arte, você viu e começou a se inspirar para fazer o seu trabalho. Ok. Uma pergunta muito difícil, Kleber, porque não é de jeito nenhum arrogância, mas assim, eu acredito muito na intuição e vou e começo a fazer vários trabalhos. Eu começo a fazer, acordo com uma ideia e começo a trabalhar para realizar esse trabalho, para realizar essa ideia, por exemplo. E depois que eu vou buscar referência ou não, né? Eu me lembro, por exemplo, que quando eu comecei essa série de autorretratos, o Olhe para Mim, eu acordei um dia pensando nessa questão da falta de visibilidade da mulher negra madura, e aí eu pensei, nossa, eu vou começar uma série de fotos com meu celular mesmo, e alguns eu fiz com uma câmera, tem uma câmera razoavelmente boa, mas acabei fazendo a maior parte com o celular mesmo. E aí eu fiquei, acho que uma semana pensando num nome que eu queria dar. E eu me lembro que eu consultei uma conhecida minha, e ela artista também, ela devolveu para mim assim, nossa, esse nome é muito arrogante. Eu acho extremamente arrogante, Olhe para Mim. Eu falei, ok, eu não acho arrogante, mas é esse nome que eu escolhi, que eu batizei, Olhe para Mim. Isso tudo para dizer o seguinte, sou maior fã do trabalho da Rosana Paulino, conheço bem pouco o trabalho da Aline Mota, gosto muito do trabalho da Sônia Gomes, mas eu não sei. Eu tenho todas elas e muitas outras artistas, a Lídia Lisboa, que mora em São Paulo, por exemplo, que é uma artista do Paraná. Eu tenho essas artistas todas como... Eu sou maior fã e admiradora delas, mas eu não sei se eu busco referência, assim. Mas eu faço a maior reverência a todas elas, admiro muito, respeito extremamente o trabalho delas. Algumas eu conheci depois que eu já tinha uma longa caminhada
de trabalho. Por isso que eu disse, não quero parecer arrogante, mas eu sou muito de fazer as coisas, sentir, intuir, vou e começo a fazer. E me lembro uma amiga minha, fotógrafa brasileira, que mora em Berlim, há muitos anos, ela chegou em Berlim antes da queda do muro, e ela me falou, quando ela viu as fotos, bom, primeiro ela falou, quem é o fotógrafo? Por que você não colocou o nome do fotógrafo? Aí eu falei, escrevi para ela, não é o fotógrafo, mas a fotógrafa, sou eu mesma. Eu tomo muito cuidado com essa questão de crédito, com direitos autorais, e sempre que eu posto uma foto que não é minha, eu tenho cuidado de colocar o nome da fotógrafa ou do fotógrafo. Mas no caso é um projeto meu, eu sou a performer, eu sou a fotógrafa. Mas ela me passou na época alguns nomes e falou, você conhece não sei quem? Passou vários nomes, sobretudo de fotógrafos americanas, e duas que eu nem conhecia, e eu dei uma olhada e falei, ok, eu nunca disse, não estou dizendo que eu inventei essa história, mas essa série eu desejo fazer assim, e comecei a fazer sem pegar referências. Mas eu quero usar pesquisar, na verdade, a palavra não é usar, mas pesquisar mais sobre a obra dessas artistas citadas por você, Kleber, como a Rosana Paulino, que é uma artista que trabalha muito, assim como a Aline Mota, trabalha muito com memória e ancestralidade. A memória e ancestralidade apareceu primeiro na minha escrita, bem mais tarde ela chegou nas minhas artes visuais. E eu fico muito feliz que tem muitas pessoas trabalhando essa temática, e o bom é que tem espaço para todo mundo trazer a sua leitura ou releitura, né? Eu estive com a Rosana Paulino, vi uma exposição dela no Sesc 24 de maio de 2019, foi quando eu a conheci pessoalmente, antes era só admiração pelas redes sociais, e foi um dos dias mais lindos e mais emocionantes da minha vida, abraçar e falar com Rosana Paulino. E é muito bom viver nesse momento onde tem tantas artistas negras trazendo essa questão para as artes. Não só no Brasil, mas artistas que têm levado a arte para várias partes do mundo, né? Como as três artistas citadas, Aline Mota, Rosana Paulino, citada por mim, a Lídia Lisboa, são artistas que têm levado o trabalho delas para além do Brasil, né? Terezinha, acho que eu, reformulando a minha pergunta, era exatamente, acho que eu coloquei as duas coisas numa coisa só, né? Por um lado, é perceber, né, que a gente era investigar o tipo de referência que você teve, visual, enfim, de literatura para compor suas obras, e a outra era exatamente esse diagnóstico que você acordou, né? De perceber que a gente vive um momento histórico em que os artistas negros, artistas negras e negres, né, de uma maneira geral, têm se preocupado em contar essa nossa história que não foi contada, né? E disso é que nasce um pouco a nossa ideia aqui no Gargalheira, né? Que é justamente dar voz aos artistas, né? Embora nós percebamos que existam temas em comuns que os artistas tocam, né? Isso é sintomático, né? Entendo eu, pelo menos, como historiador, da nossa necessidade de se afirmar como sujeito, né? Justamente porque a nossa história foi, por muito tempo, silenciada. Por isso a pergunta do Matheus no sentido de contar quem são os nossos ancestrais, né? Nomear pai, mãe, etc.,
porque essa historiografia daquilo que eu chamo da história brasileira sempre nos colocou como exceção, como exótico, né? E quando eventualmente aparecia algum artista, foi uma coisa excepcional, ele tem um gênio espetacular. Eventualmente ele tem um gênio espetacular, mas esse gênio espetacular ele não nasce de uma maneira mágica, né? Não pelo menos de uma maneira mágica como a branquitude entende magia, né? Nasce, né, desse esforço coletivo que você contou aqui para a gente um pouco hoje. Mas, enfim, agora vamos passar para... A gente já está se encaminhando para o final da entrevista. O Matheus tem mais uma pergunta, né, Matheus? Eu tenho, na verdade, duas perguntas para a Terezinha. A primeira é um pouco entender quais foram os outros artistas que a fustigaram, que a estimularam, tipo assim, leu aquele poema, falou assim, puxa, aqui tem um elemento a partir do qual eu posso criar uma coisa diferente. Quem são os outros artistas que mexeram com você ao longo da sua trajetória e que foram importantes para a construção da sua própria sensibilidade? Essa é uma pergunta. Uma outra questão que eu tenho uma vez que você tem experiência de trabalhar na Europa e no Brasil, quais são as diferenças e quais são as similitudes dos desafios de construir uma carreira artística do ponto de vista de uma mulher negra nesse meio? Ou seja, quais são as diferenças de ter tentado fazer isso no Brasil e agora estar fazendo isso na Europa? Como é que você vê, quer dizer, o mundo e também o mercado da arte para pessoas como você? Então, são essas duas questões. Tá. Começar por referências, eu me lembro, por exemplo, de ler, no final dos anos 80, um livro que me marcou muito, da psicanalista Neuza dos Santos, Tornar-se Negro, e esse livro me marcou muito, assim. Embora ela vem da área da psicanálise, não é da arte, mas trouxe inspiração, começou a plantar uma sementinha assim, é possível fazer um trabalho a partir do seu ponto de vista, da sua história. É possível. Eu me lembro que eu conheci e li e conversei com Beatriz Nascimento, por exemplo. Conheci Lélia Gonzalez. E conhecer essas mulheres, eu falo, foram momentos únicos para mim, poder conhecer essas mulheres, poder conversar com essas mulheres, poder beber da grandeza dessas mulheres todas e outras, mas essas são as que mais me marcaram, são as que mais ficaram e estão para sempre aqui, guardada aqui. Eu demorei muito tempo para entender que eu sempre fiz arte e que a minha arte tinha valor, ainda que fosse somente para mim. Até porque a minha ideia de fazer arte, eu nunca pensei em fazer arte para a outra pessoa, mas o meu desejo era fazer arte como uma maneira de expressão e de dialogar com as minhas questões, com as minhas dores, incômodos, e inicialmente fazer para mim. Se alguém se interessar, se alguém tiver interesse, se alguém tiver olhar, tempo, vontade, interesse, maravilha. Eu vou receber com muito bons olhos o interesse dessas pessoas. Agora, é um caminho muito, muito solitário, muito árduo, trilhar esse caminho da arte. É um caminho que eu enfrento muita solidão. Mas uma vez que tem um trabalho, que apresento, que existe esse trabalho, existe um acolhimento, existe uma recepção, existe um respeito para esse trabalho.
Eu falo que muito mais do que no Brasil, eu tenho que lutar pelo meu trabalho, pelo meu espaço aqui. Agora, eu tenho conseguido trilhar um caminho aqui com toda essa dificuldade. O meu trabalho tem sido mais visto e mais reconhecido aqui na Alemanha, sobretudo em Freiburg, onde eu vivo, um pouco em Berlim, onde eu já fiz trabalhos várias vezes, eu já fiz performance algumas vezes em Berlim. Em 2020, em setembro de 2020, eu participei de uma residência artística presencial em Frankfurt, num teatro, no Antagon, teatro que existe, hoje existe há mais de 30 anos lá em Frankfurt, que é um teatro de referência aqui na Alemanha. Eu sempre penso o seguinte: se eu desejar continuar fazendo arte, pensando na arte para pagar as minhas contas, na arte para me dar visibilidade, eu paro, eu não continuo. Mas eu não paro porque não é possível, eu não consigo parar, eu não consigo viver sem fazer arte. E não interessa, não importa se uma ou duas pessoas terão contato com o meu trabalho. Mas uma ou duas pessoas sabem, talvez amanhã saberão, que um dia passou uma Terezinha Malaquias aqui, uma sonhadora, uma operária da arte, que trabalhou duramente no Brasil e aqui, para que pudesse para que pudesse dar vida ao seu trabalho, para que pudesse dar corpo ao seu trabalho, através de mim mesma, através do meu próprio corpo, na maioria dos meus trabalhos. Eu sendo protagonista e recontando a minha história e da minha ancestralidade, através da minha existência, da mulher que eu sou. Muito obrigado, Terezinha. Foi ótimo estar aqui com você nessa tarde. Tenho certeza que a nossa audiência gostou muito. Foi muito instigante conhecer um pouco mais do seu trabalho, né, que a gente já conhecia, mas, enfim, ver você dissertar sobre o seu trabalho, sobre a sua carreira, foi fantástico. Muito obrigado. Muito obrigado, Terezinha. Prazer enorme conhecê-la. Foi ótimo o programa de hoje. Muito obrigada, Kleber. Muito obrigada, Matheus. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada. Não consigo ver. Gustavo, muito obrigada a vocês pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui. Muitíssimo obrigada e que a gente possa seguir fazendo arte e resistindo. Principalmente esse ano temos eleições no Brasil e que a gente possa cumprir bem o nosso papel para que a nossa democracia volte, renasça forte. Obrigada. Gargalheira é uma realização do Secult UFRB e Fiche e Camp, Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Grupo História e Cultura Afroatlântica. NITITA, Núcleo de Estudos Carolina de Jesus. Núcleo Afro Sebrap.